Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Pode-se controlar a natureza emocional e a mental, mas não se pode fazer o mesmo com o mundo intuitivo. Somente quando o mental, o emocional e o físico estão sob controle voluntário e não sob tensão, a intuição pode revelar-se livremente. Mas ela não pode ser invocada nem impulsionada pelo querer humano, por mais puro que este seja. O mundo intuitivo não recebe ordens, ele está sob outras leis e sempre pronto a projetar-se nos níveis concretos da vida, desde que a consciência esteja incondicionalmente aberta e voltada para os níveis internos ou mais sutis do ser. Isso pode ser conseguido com o auxílio da imaginação criativa, que nos leva a pensar nos níveis superiores, tais como os concebemos, e aspirar a servir conforme uma vontade lúcida, abrangente e transpessoal. A título de ilustração, faço referência aqui à construção de um hospital que seria de grande importância para a nova vida, já que seu projeto foi captado originalmente do mundo intuitivo por um sábio. Essa construção está sendo retardada, havendo até mesmo o risco de não ser levada a efeito no plano físico, devido à falta de controle da energia criativa por parte da maioria dos indivíduos implicados no projeto, e por não haver uma contínua aspiração ao serviço altruísta, que deveria ser mantida por grande parte dos componentes desse grupo. Pode-se dar, então, que uma ideia válida emitida para o plano mental do planeta leve às vezes séculos para ser concretizada. Pode suceder também que uma ideia intuitiva venha à consciência de vários indivíduos ao mesmo tempo, como sucedeu com os transportes aéreos no século passado, se eles estiverem igualmente sintonizados com as leis que regem a intuição. Em um grupo, essa mensagem pode ser também captada em partes, de tal modo que cada um recebe uma porção dela. Por meio da unidade grupal, essas partes são reunidas, constituindo-se um todo coeso. Vê-se com isso que é preciso, em princípio, harmonia entre os membros, aceitação dos diferentes temperamentos e interação mental. Um membro completa o outro e, por isso, em um grupo executivo, pessoas de temperamentos e tendências diversos são úteis para que se obtenham maior riqueza e criatividade, bem como possibilidades mais amplas de captação das ideias verdadeiras. O homem no quarto escuro, um símbolo. Imaginemos um homem em um quarto escuro. Ali dentro, ele age, condensa e mescla o que está em volta. Apesar do escuro, vai pegando para si, às apalpadelas, tudo o que deseja. Acha que compreende a beleza, as cores e os sons que estão lá fora do quarto, onde ele não pode enxergar. Ali dentro, esse homem, na qualidade de músico, deve criar a melodia que atrairá os que vão aplaudir a sua obra. Ele espera, portanto, a admiração de muitos adoradores. Pode ocorrer, todavia, que um dia o seu trabalho seja suplantado por um som estridente, que absorveu tudo o que havia feito escondido dentro do quarto. Esse som faz parte de um acorde maior, impossível de ser medido ou escutado somente por meio dos sentidos humanos. Ao redor do homem só há a escuridão do quarto e o som nos seus ouvidos. Ele permanece assim por um tempo,
até que uma luz brilhante, à distância, chama-o, e ele olha para ela. O homem fica, nesse momento, entre essa luz brilhante e a escuridão do quarto, ele no meio das duas. O tempo passa, todos os seus amigos desapareceram. No lugar da harmonia, ele sentiu a dissonância e, em vez da beleza, encontrou a feiura de uma tumba. Então, a mesma voz que ouvira tempos antes volta a lhe falar e diz: cria tudo outra vez, constrói, pinta e mescla os tons da beleza, porém desta vez para o mundo e não para ti mesmo. Essa antiga e simbólica história traz o sentido de reorientação para o temperamento de quarto raio, energia fundamental para o reino humano. Expõe os polos opostos, deixando o homem no meio, para que os equilibre. Tanto a harmonia quanto o conflito que a antecede são naturais e previstos na lei. É o caso de observá-los, ver como se processam e aproveitá-los como elementos que ajudam a executar o que deve ser feito. Hoje, em muitas pessoas, o conflito se estabelece no plano mental, ao passo que em outras atinge o emocional. É comum, entretanto, que o conflito se dê nos dois níveis ao mesmo tempo, a ponto de eles confundirem-se entre si. Este é um campo interessante e de apelo à atuação de todos. Na verdade, poderíamos estar mais perto da harmonia se a educação, a cultura, a ligação com o espiritual e, sobretudo, o espírito cooperativo estivessem mais desenvolvidos. Entretanto, o individualismo, o personalismo e os condicionamentos que fixam o homem em esquemas e estruturas retardam esse processo, fazendo com que hoje, na humanidade, o conflito seja grande e a harmonia ainda só aparente. E mesmo que esta harmonia integre os planos acima do mental pensante, nos níveis de personalidade ela está ainda para ser reconhecida. Por outro lado, no reino vegetal, ela se acha presente e visível, conforme nos atesta a cor verde das plantas, uniforme em todo o planeta físico. Pela história do homem no quarto escuro, vê-se que, se uma necessidade pessoal não corresponde a uma necessidade mais ampla, podem advir o conflito e a dor. Ao confrontarmos nossa necessidade pessoal com a da humanidade, se verificamos que não se correspondem, podemos frear e redimensionar a nossa, estabelecendo o equilíbrio em nós mesmos. Sem isso, é inútil tentar harmonizar o mundo. Para mais esclarecimentos a respeito disso, vamos supor que eu queira comprar um terreno. Então, começo a examinar esse desejo. Para que eu quero isso? Se a resposta for: é para eu ter a minha terra, o meu canto, o meu lar, a minha horta, estarei em um nível apenas pessoal. Na verdade, para que serve uma terra hoje? O que será mais importante e vital a ser feito com ela? A resposta pessoal e egoísta vai sendo gradativamente dissolvida à medida que se trabalha com o quarto raio, com a harmonia. Nesse raio, procurarei saber o que devo fazer com a terra para que os problemas do mundo neste momento possam ter uma solução. Não levarei mais em conta o fato de querer uma terra para mim. No que me é dado perceber, direi que poderá faltar alimento em um futuro próximo, o que, aliás, já vem ocorrendo em inúmeras áreas do globo terrestre. Constato também que a maioria das terras existentes foi envenenada pelo homem. Observo que a natureza está sendo agredida e que é preciso estar em harmonia com todos os reinos. Posso, então, confrontar essas reflexões com minhas razões pessoais e observar o que prevalece. Saberei, assim, se posso colaborar para solucionar um problema geral, deixando de acrescentar um peso às dificuldades planetárias, já consideravelmente graves. O discernimento me dirá, inclusive, se é mesmo dessa forma, comprando um terreno conforme proposto acima,
que vou cooperar com o planeta e com a humanidade, ou se devo utilizar outros caminhos. O trabalho consiste, pois, em deixar de insistir em uma ideia cristalizada ou em um ponto fixo e colocá-lo em confronto com a necessidade mundial deste momento. Embora as soluções não estejam ainda sendo manifestadas em grande escala, o fato de o problema estar presente em nossa consciência é sinal de que podemos colaborar nesse processo de harmonização planetária. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.